Fala, quarto ano, tudo beleza? Então, estamos aqui nessa aula de geografia para fazer as correções dos capítulos 2 e 4. Na nossa última aula de geografia que nós tivemos na sala de aula, nós trabalhamos a correção das páginas 17, fizemos o registro de viagem dos pontos extremos do Brasil e nós trabalhamos os poderes que governam da página 18 até a página 21, tá bom? Então, depois disso, nós trabalhamos como conhecer as principais divisões políticos administrativas do Brasil até a atualidade e vimos vídeo falando sobre isso, mapa mundi que falava sobre isso, leitura e interpretação, fazendo uma leitura de todos os textos que foram propostos nessas páginas do livro. Pedi para ir para casa as páginas 22 e 23, tá bom? Então é essas páginas 22 e 23 que nós vamos agora corrigir. Eu peço que vocês agora abram o livro de geografia e coloquem lá na página 22 do livro. Vamos lá? Então, na página 22 do livro, nós temos aqui uma cruzada, né? Essa cruzada, ela faz parte aqui ainda, vou começar a relembrar a página 21, depois a gente vai para a página 22. Então, o Brasil é o país e a República Federativa do Brasil é o Estado. Ambos têm um território de... Aqui a gente tem a quilometragem, né, que vocês podem observar, bacana aí no livro de vocês. E o que leva o Brasil a ser considerado um dos maiores países do mundo em área. E aí o Sonar pede que você complete as frases abaixo, as frases com as palavras que você encontrar no diagrama, né? Então, que palavras nós vamos encontrar no diagrama? A palavra país, a palavra mundo, que está bem aqui, a palavra Brasil, que está mais abaixo. Nós temos aqui a palavra território e também vocês encontrarão a palavra territorial, ok? Então, essas eram as palavras do diagrama. E abaixo ele pede para que você complete, né? Você completaria aqui primeiro, depois acharia as perguntas aqui. Letra A, o Brasil tem um grande o quê? Território. Né? Deixa eu tentar aqui aumentar mais um pouquinho para ver se melhora para vocês. Beleza. Vamos lá. Letra B. Nosso país é formado por um povo, sua cultura e a natureza presentes no território. Então, a palavra seria país. Letra C. O Brasil é um país com grande extensão, o quê? Territorial. Tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Letra D. A Rússia, o Canadá e os Estados Unidos, a China e o Brasil, né, que vai completar ali, são os 5 países mais extensos do mundo. Beleza. Então, o Brasil é o 5º maior país do mundo em área territorial. E a dimensão do Brasil, ela não seja compreendida apenas observando os números, mas nós temos que ver o tamanho do Brasil, e a gente já fez isso lá no Mapa Mundi, né? Que viajaram para longe, né? Ele pergunta, vocês já viajaram para longe? Onde você mora? Entre outros lugares, você já viu a dimensão do território brasileiro, né? Aquele pessoal aí que vai nas férias lá para Fortaleza, que foi para Belém do Pará, que foi para o Rio Grande do Sul. Então, através disso aí, a gente pode verificar a extensão desse Brasil, né? Ter uma ideia. Bacana. Lá na próxima página, que é a página 22, ele começa o capítulo 2, que eu já trabalhei com vocês também, a divisão político-administrativa. E aqui embaixo nós temos a Rosa dos Ventos, que também foi uma atividade que foi para casa para ser feita, lembra? Ele pede, com o auxílio de um atlas, pesquise um mapa político e responda. Qual é o nome da sua unidade federativa, em qual região ela está localizada? Então, vocês iriam fazer essa pesquisa para poder verificar, tá bom? Aí ele mostra, atualmente o Brasil tem 27 unidades federativas, vem um pequeno texto, ele vem falando da divisão política que nós já estudamos e fala quem governa, lembram disso aí? E aí ele nos diz que o Poder Executivo Federal é exercido pelo presidente e o vice-presidente eleitos da população do Brasil, de todo o Brasil. O Poder Legislativo Federal Nacional é composto pela Câmara dos Deputados, que reúne os deputados federais eleitos pelo povo para representar o seu estado de origem, e do Senado Federal, que constitui senadores.
Então, o Poder Judiciário é formado por juízes, desembargadores, promotores de justiça e ministros, ok? Então, a gente pode verificar com tudo que eles são divididos entre Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais, do Trabalho, Eleitorais e Militares, ok? Na próxima página, ele pede que você monte um infográfico, né, representando os poderes que governam os municípios. Para isso, vocês precisam destacar, tinha que ser destacada a ilustração, as setas e os cartões, que correspondem às páginas 177 e 179 do material de apoio. E aí, quando você montasse, isso aí foi uma atividade também que nós já realizamos, quando você montar, ele vai mostrar para você essa telinha aqui, ó, os tribunais de justiça e os fóruns, a Câmara Municipal, o prefeito, né? E aí a gente também trabalhou verificando quem governa o nosso município. Lembram lá? Nós fizemos essa pesquisa. E aí a turma vai montar esse infográfico. Na próxima página temos um registro de viagem. Ele pede que você complete a tabela mencionando os locais onde você vive. Então aqui, que país nós viveremos, né? Teríamos que botar o que aqui? Brasil. Qual unidade federativa nós vivemos? Lembram? Unidade Federativa do Brasil. E o município? Manaus, né? No nosso caso aqui. Complete a cruzadinha. É responsável, letra A, é responsável por eleger por meio do voto os governantes dos municípios. O que é que eu vou botar na letra A? A população. Letra B, governa o município. Quem é que governa? O prefeito. Correção aqui na letra A, gente. É responsável por eleger por meio do voto os governantes dos municípios, estados e países. Quem é que faz isso? O presidente, né? O presidente da República. Desculpa aí o erro da professora. Letra B, governa o município. Quem é que faz isso? O prefeito. Letra C, quem elabora as leis do município? Os vereadores. E letra D, governa as unidades federativas, é o governador. Na página próxima, equivalente à página 25, a atividade e pergunta da âncora, né? O que aprendemos? 1. Que nosso país possui um extenso território. 2. Que foi dividido para ser melhor administrado. Nosso país possui 26 unidades administrativas, mais o Distrito Federal. 4. Que existem 3 poderes que administram o território brasileiro. O Executivo, Legislativo e Judiciário, acabei de falar para vocês. São os prefeitos e seus secretários que administram o município. E aí, com essas atividades aqui, a gente fecha o capítulo 2, né? O capítulo 3, nós começamos a trabalhar, vocês começaram comigo e depois seguiram com a professora Gil nas duas outras aulas, e ele vem falando da regionalização do Brasil. Nós tivemos aqui uma imagem que foi trabalhada por vocês, depois ele mostra uma imagem também para explicar essa menção, né, sobre as regiões brasileiras. Aí respondemos essas perguntas de formas pessoais. E lá na próxima página, a gente tem o que é o regionalizar, né? Que tal regionalizar um país? Vocês iam ter que dividir, né, em 2 espaços lá no caderno de vocês, iam ter que criar 2 regiões, e essas regiões vocês iriam ter que representar as características físicas e socioeconômicas, né? Quem não fez, não tem problema, que a gente vai fazer na sala de aula, tá bom? A gente vai ver que o conceito de região é um dos pilares da geografia, que o conceito geográfico, a região foi assimilada de 2 formas, chamada de região natural e região geográfica, que é uma perspectiva da possibilidade disso ter ocorrido. Mas o SONAR vai pedir uma atividade mais aguçada, que nós vamos verificar isso lá na sala de aula, porque ele vai pedir que vocês se organizem, que eu possa explicar para vocês um país como o Brasil, aí cujo nome é a turma, a gente vai ter que fazer identificação, como é que vai ser o território, que limites nós vamos trabalhar. Então, isso aí vai ficar um pouco complexo para vocês entenderem aqui. Então, quem não entendeu a página 28, deixa para fazer comigo na volta às aulas.
A próxima página, 29, ela vem com um pequeno texto, né? Qual já foi trabalhado com os senhores. A próxima página vem falando sobre a regionalização do Brasil, né? Também já fomos trabalhado. A próxima, a evolução da regionalização do IBGE, nós também já trabalhamos essa página, é só texto. A próxima página, que é equivalente à página 32, também ela só vem trazendo textos, explicando as regiões para vocês, né? E a próxima página pede que vocês observem um mapa. E esse mapa, que ele vai na página 33, ele traz algumas perguntas. E ele fala, tendo como base no caderno, né? Responda no seu caderno as rosas dos ventos. E aí ele está pedindo para que vocês verifiquem essa atividade aqui, né? O que é que essa atividade vocês iriam ter que fazer? Iam ter que estabelecer as diferenças e as semelhanças entre a regionalização de 1945 até agora, explicar as semelhanças e diferenças, né, nessas datas, relacionar as diferenças e depois vocês iam elaborar um texto que foi passado pela professora Gil para vocês fazerem, né? Aliás, foi passado por mim, a professora Alcirene. Então, lá na atividade 1, né, como é que vocês iriam ter que fazer? As semelhanças. Já existiam algumas unidades federativas, como Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Piauí, né? Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Bahia e Minas Gerais. E Espírito Santo e Rio de Janeiro, que essas seriam as unidades. Qual é a diferença que vocês vão encontrar? A localização do Distrito Federal, tamanho do Pará e de Santa Catarina, existência de territórios federais em 1945, havia 7 regiões: Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental e também existia o Norte e o Sul. A atividade 2, ela vai pedir que você explique as semelhanças e as diferenças entre a regionalização de 1945 a 1960. Como é que isso aí ocorreu, professora? A semelhança é que as unidades federativas e os territórios continuaram existindo. As diferenças, muda o nome do território, chamado Guaporé, para território de Rondônia. E é a extinção dos territórios de Ponta Porã e Iguaçu. Ocorreu também a transferência do Distrito Federal para a região Centro-Oeste e a delimitação dos territórios do Pará e Santa Catarina, bem como a criação do estado de Guanabara. O Brasil passou a ter 5 regiões nesse período. E é a que nós conhecemos nos dias de hoje. A atividade 3 pede que você relacione as semelhanças e as diferenças entre a regionalização de 1960 e a de 1970. As semelhanças, continuidade das 5 regiões, as unidades federativas, estados e territórios continuaram a existir. A diferença, professora, mudança do nome do território do Rio Branco para o território de Roraima e a composição das regiões Sul, Sudeste e Nordeste. A atividade número 4, ela pede que você determine as semelhanças e diferenças entre a regionalização de 1970 e a atual. Então, a semelhança continua as 5 regiões, os estados existentes em 1970 continuaram a existir e a diferença é que ocorreu a extinção dos territórios federais, a criação dos estados de Rondônia e Roraima, a extinção do território de Fernando de Noronha, que passou a ser administrado por Pernambuco, a extinção do estado de Guanabara e a criação dos estados, né, de MS, Mato Grosso do Sul e Tocantins. A próxima atividade, que é referente à página 34, ela pede que você crie as regiões, né? Aquela atividade que eu passei para você. Você ia dividir no meio aqui as regiões e depois você ia ter que desenhar as características físicas relacionadas ao relevo, vegetação, hidrografia e clima da população e da economia, bem como as cidades que vão existir nesse território. Né? Então, eu poderia dividir aqui em 2 lugares chamados de Groenlândia, Manauslândia, e aí eu ia criar cidades e falar sobre as características que ele está pedindo, tá? Esse aí era pessoal, cada um faria como achasse melhor. Tudo bem?
A próxima página, que é referente à página 35, ele pede, escreva com suas palavras o que você compreende por região. O nosso livro diz que região é uma forma de estudar o espaço geográfico, ela é determinada por cientistas para compreender um território. As regiões são áreas do espaço que têm características similares e por isso ajudam-nos a compreender suas relações e entender o espaço geográfico. Mas nessa atividade aqui, os senhores poderiam fazer, se lembra que a professora costuma dizer na sala, se a tua resposta está dentro desse contexto, deixa a tua resposta. Observe um mapa do Brasil com a regionalização atual que está na página 30. Então você vai voltar lá na página 30, vai dar uma olhada e depois, baseado no que nós já estudamos na sala de aula, você ia responder. Qual espaço geográfico foi regionalizado nesse mapa? Vocês iam ver que ele se refere ao Brasil. Cite 4 características que o IBGE usou para criar essa regionalização. Ela usou meio físico, população, comunicações e economia. Qual o nome das 5 regiões? Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E aí ele pede que você escreva a composição de cada uma da região. Quem fez através de siglas, não tem problema. Quem colocou só a sigla do Acre, do Amapá, do Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, não tem problema. Ele está se referindo a quem, professora? A região Norte. A região Nordeste, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Centro-Oeste, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E, finalmente, a região Sul, que contém Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, essa era a resposta da página 35. Espero que tenham acertado. O capítulo 4, que nós iniciamos também na aula passada, do dia 6/5, ele vai até a página 40, da página 40 a 47, que é a que eu vou corrigir hoje, tá bom? Ele vem falando sobre as regiões do IBGE, mais aguçadamente, né? Nós fizemos essa aula aqui, a professora Alcirene fez um vídeo para vocês, referente a essa aula, né? Nós vimos essas imagens, trabalhamos, fizemos a reflexão, falamos da região sul, que está na página 38, falar a leitura que vocês iam ter que fazer das próximas páginas, né, da região sudeste. E aí, também ainda na página 41, segue somente texto para que vocês leiam e interpretem, tá bom? E depois eu passei algumas perguntinhas que eram para os senhores responderem. Né? Ele vem falando do relevo e na página 44, que ele vai falar da região norte, também somente leitura. Tá bom? E na próxima aula nós vamos passar, né, dessa página aqui, que também já foi feita uma leitura com vocês, e vamos para a página 47. Então, a correção das tarefas que correspondiam até a página 46, elas vão até aí, tudo bem? Até a próxima aula de geografia.